Olá, tudo bem? Júnior Camel, seja bem-vindo ao meu canal, como vai? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma situação que acontece muito quando você está desenvolvendo um conteúdo no WordPress, quando você está precisando publicar um post seguidas vezes, inúmeras vezes, e você precisa publicar esse conteúdo de forma mais ou menos repetitiva, ou seja, você precisa duplicar uma estrutura de um post sem ter que ficar fazendo isso da mesma forma várias vezes. Então eu vou mostrar para vocês como fazer, como realizar um procedimento para duplicar posts e páginas de forma muito fácil e muito rápida no WordPress. Vem comigo, vamos nessa, Júnior Camel. Ok, aqui nós estamos então com o WordPress aberto. Nesta tela então a gente vai ver a lista de posts que eu tenho disponíveis e vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho aqui a aula 00 do meu curso de 40 aulas do editor Gutenberg do WordPress, o novo editor. Eu vou mostrar para vocês aqui como que esse post está estruturado para vocês entenderem qual que seria o objetivo. Imagina o seguinte, eu tenho 40 aulas, vamos imaginar então que eu vou postar 40 posts, cada um dos posts representando uma das aulas. Imagina eu ter que fazer o procedimento de estruturar esse post 40 vezes, ou seja, se você observar aqui, a gente tem um título, esse título está como H2, eu tenho um texto de introdução sobre a aula, eu tenho a especificação do conteúdo que vai ser tratado na aula, então aqui vem escrito o conteúdo da aula, eu tenho a lista, né, das aulas que vão ser apresentadas ao longo do curso. Essa aqui é a primeira aula, e aí eu já estou apresentando a próxima aula, essa é a 00, e aí eu já apresento o link da próxima. Então é uma sequência, né, de conteúdos, e eu tenho logo aqui embaixo uma finalização, que é justamente a apresentação do link da minha academia, ou Academia Junior Pro. Ou seja, eu tenho uma série de estruturas, uma série de informações nesse post que eu quero replicar, que eu não quero ficar tendo que fazer todas as vezes. Se você olhar aqui na lateral, eu tenho as categorias que foram utilizadas para essa aula, que é cursos em WordPress, eu tenho as tags que eu utilizei, eu preferi utilizar a tag Gutenberg Editor, o editor Gutenberg. Eu poderia ainda, inclusive, se eu quisesse, definir uma imagem de destaque, uma imagem padrão. Então, eu vou fazer esse processo 40 vezes. Se eu fosse fazer isso só com a estrutura padrão do WordPress, eu teria que, no mínimo, abrir esse post cada uma das vezes e copiar. Então vamos ver como é que esse post está sendo visualizado, como é que ele está sendo apresentado lá no front-end. Então o meu post está aqui, ó, com aquela estrutura que eu apresentei para vocês. E eu quero agora replicar a estrutura desse post para a aula 01, né, do meu curso de editor Gutenberg. Como eu vou fazer então? Se eu fosse fazer o procedimento normal, basicamente eu viria aqui, poderia ser na guia texto ou mesmo através da guia visual, daria um Ctrl A para copiar todo esse conteúdo, daria um Ctrl C ou clicaria com o botão direito, diria copy, abriria um novo post, né, que esse é o procedimento padrão que a gente está acostumado a trabalhar, e simplesmente colaria aqui e editaria o conteúdo. Alteraria o título, marcaria as categorias, marcaria as tags, faria todo o procedimento novamente. Entretanto, existe uma forma de fazer essa cópia, essa duplicação dos posts e das páginas de uma maneira mais fácil. Se a gente voltar aqui na lista de posts, né, que existem aqui no meu site, então logo abaixo aqui do título do post, você observa que as opções que eu tenho são Edit ou editar, Quick Edit, edição rápida, Trash, que é mandar para lixeira, e View, que é visualizar. Então não tem nenhuma possibilidade de duplicar esse post no momento. Nós vamos instalar um plugin. Vou aqui então em Plugins, Add New, adicionar novo. Nós vamos adicionar um plugin que vai fazer com que o WordPress passe a se tornar capaz de duplicar conteúdo. Então, esse plugin chama Duplicate Post ou Duplicar Post, se você estiver na versão em português. Ao fazer a busca, o primeiro plugin que é exibido é justamente ele, o Duplicate Post, está aqui. Nós vamos instalar então o plugin. O plugin é bastante baixado, você vê que ele tem 3 milhões de instalações ativas no momento. Vamos ativar esse plugin então, aqui dentro do WordPress. Ao ativar o plugin, então ele já mostra uma tela solicitando uma doação e pede para você
fazer uma revisão das configurações, review the settings ou revisar configurações se você tiver em português. Basicamente, então, eu vou clicar aqui em Review Settings, ou Review the Settings. Ele vai abrir uma tela para mim, onde eu vou definir algumas coisas que são importantes aqui. Quando eu fizer uma cópia de um post ou de uma página, é importante, então, que eu defina o que eu quero copiar. O padrão é que ele copie o título, a data, o status, o slug, o accept, o conteúdo, a imagem de destaque, a estrutura do template, formato, enfim, toda essa estrutura. Entretanto, nem todos vêm marcados. Eu gosto de fazer a cópia do status, porque eu vou pegar o status do post, se o post está em rascunho, eu vou manter esse post em rascunho. Eu gosto de fazer a cópia do slug, que é o endereço do post, depois eu altero, porque se eu estiver fazendo uma sequência, a sequência já vem mais ou menos pronta. Eu deixo o restante aqui padrão, copio o resumo, o conteúdo, a imagem de destaque, a estrutura que foi utilizada, o formato do post. Evidentemente eu gosto de copiar o autor, né, porque é o mesmo autor, então é um trabalho a menos também. Comentários eu não copio, evidentemente, não faz sentido, cada post tem seu comentário. E ele ainda te dá a possibilidade aqui de você alterar mais algumas coisas, como por exemplo colocar um prefixo, né? Então ele coloca o termo copy off na frente. Você poderia colocar outro prefixo que você quisesse, por exemplo, duplicado, algo assim. Ele permite que você coloque um sufixo depois também, então eu posso colocar aqui duplicado, por exemplo, depois, no final do título. E basicamente, em relação às configurações, é isso que a gente tem de mais importantes aqui. Vou salvar então essas alterações. E aí agora, o que vai acontecer? Vou fechar aqui em cima, a gente não precisa mais. Vamos voltar aqui então na lista de posts, em todos os posts, all posts, e você já vai observar aqui que agora nós temos a opção de clone, ou seja, clonar o post. E a gente tem a opção de new draft. O clone vai fazer uma cópia exata do post e o new draft basicamente vai criar um novo rascunho a partir do post. É quase como se fosse aí a mesma coisa. Eu vou clonar então esse post, clicar em clone. E aí o que vai acontecer? Ele vai gerar então uma cópia para mim desse post e aí veio a palavra duplicado no final, como a gente pediu para fazer lá na configuração. Se a gente iniciar a edição desse post agora, você veja então que ele trouxe o título, ele trouxe todo o conteúdo, da mesma forma como a gente tinha anteriormente. As categorias são as mesmas, as tags são as mesmas, o post não tinha imagem de destaque, então ele veio sem imagem de destaque. O excerpt, que é o resumo do post, veio também, né? A gente vai observar também que o editor, ou seja, o autor do post é o mesmo, que aqui no caso é o admin, que está sendo utilizado. O post originalmente permitia comentários, trackbacks e pingbacks, então ele também permanece da mesma forma. Então, toda a estrutura inicial daquele post foi mantida. A partir de agora, a gente pode o quê? Alterar qualquer coisa aqui dentro. Antes de a gente fazer a alteração, vamos visualizar esse post. Veja que ele colocou o número 2 aqui no final, porque ele copiou o slug é exatamente o mesmo, só que no final ele coloca o 2. Se a gente visualizar o post, então você veja que ele é exatamente o mesmo do outro post, do post inicial que nós tínhamos. Vamos então alterar agora. Basicamente o que a gente vai fazer com esse post duplicado, eu ganho bastante tempo no meu processo. Por quê? Eu passo agora a chamar isso aqui de aula 01, de 40, troco o meu título por um outro título que eu queira, então eu coloco aqui um novo título, altero o meu conteúdo inicial, a introdução, coloco outra introdução, se eu quiser, né? Altero o conteúdo da aula, altero o link da próxima aula, que é o 2, e aí eu venho aqui, troco o link da aula, coloco outro link, ou seja, a estrutura do post ela foi mantida. Isso para você que está fazendo uma sequência de posts é bastante interessante porque faz com que você ganhe tempo no seu processo de produção. Então é um plugin bem simples para o WordPress, mas que ajuda muito, salva muito tempo de quem trabalha com edição de conteúdo constantemente. Então é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado. Conto com a ajuda de vocês aí no canal, deixa o seu like aí, seus comentários, tá bom? E se inscreve no canal, tem sempre coisa nova saindo, sempre coisa bacana saindo. E é um prazer estar aqui para poder ajudar. Então é isso, galera. Um grande abraço. A gente se fala na próxima. Até mais. Tchau, tchau.